Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos começar a nossa aula, né? Deixe seus áudios fechados um pouquinho, que nós já vamos começar aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos falar sobre fibromialgia, né? Viver sem dor. Como que nós podemos ensinar o nosso paciente a viver sem dor? Como que nós podemos, quem tem fibromialgia, né? Se livrar dessas dores, né, que é tão incômodo, tão difícil, né? Então, hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Eu já vou compartilhar com vocês a aula. Enquanto isso, a Mari vê se ela consegue entrar, tá? Mas para quem não me conhece, aí que está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Beth Luz, eu sou psicoterapeuta, sou terapeuta sou terapeuta de terapeutas, sou mentora de terapeutas, né? Já ajudei muitas pessoas aí a se formar, a aprender aí mexer no Google, no Instagram, e também a gente está aí estudando as aulas juntos, né? E estudar as aulas é muito importante. Hoje nós vamos ver um pouquinho aí mais, né? Então, vamos ver aí. Um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Compartilhar sobre a fibromialgia. Vamos estar compartilhando aí para vocês sobre fibromialgia. E primeiro, nós vamos aprender aqui o que é a fibromialgia, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre fibromialgia e o que é a fibromialgia. Então, de onde surgiu esse tema é fibromialgia, né? De onde surgiu esse tema? Fibromialgia, que é tão importante aí, né? Fibro vem da palavra latim fibra, que se refere aos músculos, tendões e ligamentos, né? Então, há tecidos fibrosos do nosso corpo. Então, aqui vocês podem ver, né? Nosso corpo, ele é todo cheio de músculos, né? Todo cheio de fibras. Né? Então, a gente vai entender aqui um pouco de onde vem essa palavra fibromialgia, o que ela quer dizer. Então, fibro, ela vem da palavra de latim fibra, que se refere a tecidos fibrosos do nosso corpo, tendões, músculos e ligamentos. Né? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a fibra, né? Para daí a gente poder saber como tratar a fibromialgia. E o que é a mil? Mil vem de músculo, que é uma palavra do grego, e é algo assim como algia, que vem da dor. Por isso chama-se fibromialgia. Mil vem do grego também como uma fibra, né? E também fibro é em latim também, né? Então, por que é importante nós entendermos isso? Porque nunca mais, né? Eu quero, assim, ouvir, né? Vocês falar, não sei o que é fibromialgia, não sei como que é os sintomas, né? Mas tudo isso nós vamos aprender hoje, né? E a fibromialgia, né? Nós vamos entender que ela não dói, porque ela não dói o osso, né? Não dói o osso, porque a dor é insuportável, né? Ela dói músculos, fibras e os ligamentos, os tendões. E olha lá que a fibromialgia, ela é uma condição complexa de multifacetadas. Por que multifacetadas? Por que será essa palavra? Porque ela abrange várias características. A gente não tem apenas uma linha de problema ou de ação. Isso é importante, nós sabemos também, porque aí a gente vai poder perceber, por exemplo, no microagulhamento, né, como nós está fazendo aí, a gente vai entender por que não adianta colocar só o ponto de analgesia, né? Então, a gente vai entender que não é só chegar lá e escolher o ponto da dor,
e colocar lá para aliviar a dor. Não, nós temos que entender o agulhamento distal, né, como que nós podemos usar as agulhas no nosso paciente para acabar, né, para fazer com que essa pessoa tenha menos dor, ou que alivie de vez a dor, né? Então, nós vamos estar aprendendo aqui hoje, tá? Então, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é nós saber acolher o nosso paciente. Então, quando o paciente chegar para nós sabemos acolher, né? Porque o paciente vem cheio de dores, cheio de depressão, de ansiedade, né? E nós precisamos saber como acolher esse paciente, né? Não é só chegar e, você está aqui que eu vou pôr uma agulhinha aí e você já vai melhorar, nada disso, tá? Então, nós precisamos entender como que nós podemos acolher esse paciente que vem até nós, né? Só um pouquinho. Ah, só ver. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é prestar atenção no nosso paciente. Nosso paciente, ele precisa de carinho, de cuidado, de acolhimento, porque nós precisamos tratar esse paciente e transformar esse paciente. Porque o que nós queremos fazer é dar uma nova condição de vida melhor para essa pessoa que nos procura. E uma das coisas importantes é a escutativa, tá? É a gente saber escutar o nosso paciente, ouvir a queixa dele, né? Então, nós temos que ser bons ouvintes para a gente poder, a gente conseguir entender por que o nosso paciente está com dor, né? E a fibromialgia, ela é a segunda doença reumática mais comum, atrás apenas da osteoartrite, que é a artrose. Então, olha essa informação, percebe como é importante a gente ter esse conhecimento? Ela é uma doença reumática, atrás apenas da osteoporose e da osteoartrite, palavrinha difícil de falar, né? Osteoartrite, de tanto incômodo, que é artrose, né? Que dá nas juntas. Essa palavra está ligada à artrose, tá? Para quem não é da área da saúde vai entender. Ah, a Mari conseguiu, olha aí. E conseguiu e caiu fora. Permitir, ela saiu fora. Ah, dona Mari. Só mais um minutinho aqui. Vamos ver aqui. Um pouquinho que eu vou dar uma mensagem para a Mari aqui. A Mari tem um pouquinho de problema para conseguir entrar, mas ela já entra, está tentando. Está tentando. Ela vai trazer umas informações bem importantes para nós hoje, né? Então, pessoal, vamos lá. Depois eu vou fazer perguntas para vocês vão poder estar respondendo. E também, depois, mais tarde, se agora vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever no chat, tá? Escrevam no chat, aí que daí eu vejo aqui e respondo para vocês, tá? Então, a osteoartrite, também conhecida como a artrose, é uma doença crônica que causa o desgaste e a degeneração da cartilagem articular, levando a dor, rigidez e perda da função das articulações, podendo resultar em deformidades ósseas. Então, ela ataca toda a parte óssea, principalmente nas juntas, né? Então, essa aqui é uma dor insuportável, que é a dor da artrose, né? Que dá também na... Aí a Mari tá entrou aí, Mari, boa noite, seja bem-vinda. Já começamos a aula, mas vou em frente aqui, depois eu deixo a palavra para você, tá bom? Seja bem-vinda, fico feliz que você conseguiu entrar aí. Mari conosco.
Boa noite. Vamos lá, pessoal. Então, estamos falando sobre a fibromialgia. Consegui entrar, querida? Conseguiu, Mari. Que legal. Só tenta abrir tua câmera depois, tá bom? Certo. Ficamos felizes que você está aqui. Deixa seu áudio fechado um pouquinho, mas, oh, Mari. Que bom. Olha, a Mari está conosco. Hoje nós vamos ter aí. A Mari vai falar também muitas coisas, né, Mari? A Mari vai trazer um conhecimento bem legal sobre fibromialgia. Eu vou continuar falando aqui, depois eu vou dar a palavra para a Mari, tá? E daí, pedir para vocês permanecerem com os áudios fechados. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no chat, tá? Logo em seguida, eu leio o chat aqui e respondo daí. Ou no final, bem? Então, a fibromialgia, ela atinge 8% mais vezes, né, as mulheres. Então, nós somos campeões de audiência na fibromialgia. Quem tem mais fibromialgia, sofre mais com a fibromialgia, são as mulheres, né? Então, a fibromialgia, ela pode ocorrer com outras condições, como, por exemplo, se você tiver aí uma caneta, um papel, aproveita para você anotar aí, porque a fibromialgia, ela é uma dor que só ela, não é só uma dor, não é só isso que incomoda, tá? Então, a fibromialgia, a gente fala assim, é só a dor. Não, a fibromialgia não é só a dor. Então, quando eu falei para vocês que a gente precisa acolher o paciente, a gente precisa escutar o paciente, ter uma escuta ativa, nós precisamos realmente entender por que ele está sentindo tanta dor. Porque, infelizmente, tem outras comodidades associadas, né? Então, entre elas, alguns exemplos, né? Vou passar para vocês. Então, quando você perguntar para o seu paciente o que mais trouxe ele além da dor, o que ele sente mais, esse paciente, ele pode estar aí com o intestino irritável, ele pode estar com cefaleia tensional, doenças autoimunes, a artrose, né? Dor de cabeça, dor no estômago. Então, às vezes o paciente ele vem para nós, mas ele tem inúmeras dores, inúmeras doenças no corpo que ele traz, né? A fibromialgia, ela provoca vários sintomas, várias doenças, né? E nós vamos ver aqui que a fibromialgia, ela ataca principalmente o intestino, né? E o intestino, ela está associado, o intestino está associado à depressão, tá? Então, nós vamos ver logo a seguir como que nós podemos entender isso, né? Então, síndrome do intestino irritável são problemas que nós, né, ou a pessoa que tem, eu falo de problema como síndrome do intestino irritável, ele já está associado à dificuldade dos neurotransmissores a ter um equilíbrio com neurotransmissores tipo serotonina, dopamina. Por quê? Porque no intestino que também tudo isso acontece, a liberação desses neurohormônios. Então, podemos concluir que o nosso paciente ele tem mais suscetibilidade a ter uma depressão. Percebe isso? Quando o paciente tem mais problemas, né? Às vezes ele vem com tanta dor, mas muitas vezes nós temos que ter um olhar para o intestino dele também, né? Então, a gente pode associar a uma dificuldade, né, dos neurotransmissores de ter um equilíbrio, né? Tipo, serotonina, dopamina, que é o que não está acontecendo ali no organismo desse paciente, não está tendo um equilíbrio entre esses neurotransmissores. E por quê? Porque é no intestino que também tudo isso acontece. A liberação desses neurohormônios, né? Então, nós precisamos ter um olhar um todo para o nosso cliente, para o nosso paciente. Precisamos ouvir e saber quais são os sintomas que ele traz, né? Quais são os sintomas, né? Vocês querem digitar para mim aí
quais são os sintomas que um paciente que tem fibromialgia chega para vocês e fala, pode escrever no chat, tá? Vamos só escrever para não atrapalhar aqui, e depois eu vou ler aí, né? Quais são os sintomas que você... Vou dar um minutinho para você escrever aí quais são os sintomas que que o seu paciente traz para você, traz para mim. Então, eu quero ver aí se vocês entendem como os sintomas de fibromialgia têm que ir além da gente, né? Que o sintoma de fibromialgia a gente tem que entender, né? Que é isso que ele está trazendo para a gente, né? Vamos ver aqui se alguém escreveu alguma. Vou seguir aqui com vocês, tá? Para falar sobre os sintomas. Então, vai além da dor, né? Por isso que eu falei, a gente tem que pesquisar por que esse paciente está com tanta dor, o que está acontecendo com ele. E vocês percebem que atendem muitos pacientes que vêm até vocês com fibromialgia, o que ele sente no momento, o que percebe que a fibromialgia traz, o que esse paciente fala para vocês. Ah, estou com dor ali, estou com dor aqui, tá, mas como está a sua saúde em geral? Né? É importante a gente perguntar. Como está aí o seu intestino? O que mais que você sente? Né? Então, é importante nós perguntarmos para o nosso paciente, né, para a gente saber. Então, falar um pouquinho para vocês os sintomas, quais são os sintomas principais da fibromialgia, né? Então, a Nalva falou aqui, insônia, o paciente reclama de choques, de dores. Deixa eu ver aqui. Não apareceu para mim agora. Dores nas articulações, né? Sumiu aqui. Então, é importante a gente prestar atenção para a gente entender, né? Por que essa dor do paciente é tão generalizada? Porque a dor generalizada, ela é constante, ela é incômoda, ela afeta os dois lados do corpo, acima e embaixo, abaixo da cintura, e também todos os membros, né? Isso. Geralmente as dores vêm em pares, né, Mari? A dor, ela é considerada generalizada, ela não se limita a um único ponto, né? Então, muitas vezes você aperta um ponto, a dor está ali, mas dali a pouco a dor some e você acha ela em outro local, né? Eu sei porque eu já tratei muitas pessoas de fibromialgia, inclusive meu filho, né? Meu filho lá de vez em quando ataca a fibromialgia. Então, eu estou tratando ele já também com a distal, tá? Com o agulhamento distal. Então, a fibromialgia, ela traz fadiga, ela traz cansaço extremo, exaustão, que não melhora com o repouso, a pessoa dorme, descansa, mas não descansa o corpo. E parece que ela nunca descansa, ela dorme, mas nunca dorme o suficiente, está sempre cansada. A pessoa está sempre com sono, porque ela tem um distúrbio do sono, dificuldade também para adormecer, demora para pegar no sono, manter o sono acordado, ele está sempre cansado. Mesmo após dormir aí muitas horas, ele se sente cansado, né? Então, essa é a pessoa que também tem esse sintoma. Então, às vezes, a gente está conversando com a pessoa e sabe que essa pessoa tem a fibromialgia, ela fala assim, nossa, mas eu vivo cansada, mas eu estou cansada, eu estou estressada. Então, essa dificuldade que essa pessoa tem de se concentrar também, que chamamos de névoa fibromialgia. É um problema de memória, a pessoa não consegue memorizar, ela tem dificuldade de se concentrar, ela tem confusão mental, problemas em focar, ela não consegue ter foco nas tarefas, começa, para, deixa pela metade, tudo isso atrapalha muito ela, né? E quais os sintomas associados mais comuns? Vocês podem digitar aí para mim, ó. Se vocês têm mais alguma coisa, vou falar sobre alguma coisa, mas tem muitos aí que você pode compartilhar comigo aí, tá? Com nós, né? No chat, todo mundo vai conseguir ler. Então, os sintomas mais associados, dor de cabeça, enxaqueca, essas dores são frequentes, elas são intensas, são comuns uma pessoa que tem fibromialgia.
A pessoa que tem fibromialgia também tem alteração do humor, tem ansiedade, depressão, só como pode ser desencadeado, né? E agravada pelos sintomas da fibromialgia. A pessoa tem muito problema no estômago, né? Problemas gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre, tudo isso são sintomas, tá? Que o cliente pode trazer para nós. É importante a gente prestar atenção, né? Esses sintomas, para a gente saber como tratar. Como que nós podemos tratar o nosso paciente com o agulhamento distal? Agora vamos ver um agulhamento um pouquinho aqui, entender um pouquinho, né? Exatamente, dores superficiais profundas, exatamente o que o nosso cliente traz para nós, o nosso paciente traz para nós, né? Então, para abordar essa questão, a primeira coisa é nós identificar quais são os canais, vamos falar um pouquinho do agulhamento distal, tá? Então, para abordar essa questão, é importante primeiro nós identificar quais são os canais ou meridianos, né, que estão relacionados aos sintomas que o paciente apresenta. Então, vocês podem dizer para nós, para mim aí, ou para nós todos aqui, quais são os principais sintomas que você está observando? Intolerância à lactose. Muito bem, Jonas. Isso mesmo. Então, a gente vai analisar, e daí a gente vai analisar os canais para a gente saber, né, como que a gente vai fazer esse agulhamento distal. Então, a partir daí, né, a gente recomenda que você consulte a sua tabela. Sabe a tabelinha? Já vou mostrar para vocês a tabela lá dos sistemas. Verificar as opções de tratamento disponíveis com base nos canais verificados. Lembre-se da metodologia do agulhamento distal, baseada no raciocínio clínico e não em protocolos físicos. Não existe um protocolo para todos os pacientes que chegam até nós. Nós temos que ver quais são os meridianos que está ali que nós precisamos tratar, né? Porque nós não temos pontos decorados, nós temos que olhar a nossa tabela do sistema. Então, é muito importante nós observar, né? Nós ir atrás da nossa técnica, né? Para que ela seja eficaz no tratamento. Isso, muito bem, vamos começar por aí. Intestino delgado, intestino grosso, né? Isso aí, pessoal, podem responder ali. Aqui, trouxe para vocês. Eu sei que muitos já sabem a tabela do sistema. Eu sei que muitos já são craque na tabela, né? Já quando o paciente chega, consegue identificar o meridiano e vai buscar lá, né? Então, essa tabela aqui, pessoal, nós temos lá na nossa aula, e ela é muito importante a gente saber, né? É muito mesmo. Se você não decorar essa tabelinha aqui, ou você buscar ela, se decorar, a gente, às vezes é mais difícil, né? Porque é muita coisa para ser decorado, né? Mas, com o tempo vocês vão aprender. Eu já decorei algumas partes eu já decorei. Mas, entender a tabela, né? Então, a gente precisa entender, né? Que quando eu falar do pulmão, vamos pegar só o primeiro aqui, né? Para a gente entender. O pulmão, o sistema 1, que é o grande meridiano, está no vaso pâncreas. Depois, o sistema 2 está na bexiga. No sistema 3 está no intestino grosso. Sistema 4 é a bexiga. E sistema 5, o fígado. Tá? Então, quando vamos ter mais a seguir ali, alguns pontos da tabela que vocês vão conseguir identificar ali, como que vocês podem fazer esse estudo para entender quais são os meridianos que vocês têm que aplicar a distal. Não só a distal, como quem faz massagem. Eu tenho tido muito resultado também com massagem. Porque muitas vezes a gente pega pacientes que têm muita dor e não deixa colocar de pé. Não pode ser trabalhado os dedos, pode ser trabalhada a canetinha, pode ser trabalhado os aparelhos, né? Então, depois nós vamos falar mais sobre isso aí, né? E também
a gente saber fazer o espelhamento, o formato de espelhamento. Essa parte aqui é importante também a gente saber, né? A gente saber que a parte aqui, ó, do quadril, né? Vejam aqui a parte do quadril do lado esquerdo, corresponde ao braço, né? Aqui, pegando aqui o ombro, né? Até o cotovelo, certo? E o joelho até o quadril. É essa parte aqui, tá? Essa parte aqui. Então, a gente tem mais para trás um pouquinho, para esquecer. Ó, esta parte aqui, do ombro até aqui o cotovelo, corresponde ao quadril, do quadril até o joelho, tá? Do joelho para baixo até o tornozelo, tá? Corresponde ao antebraço. Né? Braço e antebraço, né? Então, essa parte de baixo, assim, se preferir, tá? Então, do joelho até o tornozelo é essa parte aqui, tá? Essa parte aqui. Essa é a parte de espelhamento para a gente saber. Então, quando a pessoa vem tratar o cotovelo, né? Nossa, eu tenho uma cliente que tem artrose aqui, ó, na junta do braço, aqui, esse movimento. Então, aonde que eu vou agulhar? Para tratar os meridianos que passa lá no joelho. E se for no joelho? Os meridianos que passa aqui. Vocês vão entender, vão saber quais são os meridianos que vocês vão tratar. Já vou ver aqui embaixo, logo mais. Então, se vocês cuidar do espelhamento, isso mesmo que a doutora Adriana, né? O espelhamento é importante para a gente saber como tratar, né? Senão, você vai por agulha e não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Raramente se tem resultado quando você não acerta os meridianos, né? Então, vamos lá. Então, um dos sintomas, a gente trabalha o oposto. Pode trabalhar o lado oposto, vamos supor aqui, o braço direito, né? Você está trabalhando o braço direito, o direito é esse aqui, isso mesmo, tá super sério, né? Então, você está trabalhando o braço direito, você pode fazer aqui, ó, o braço esquerdo. Então, você acha os pontos, né, do espelhamento do outro lado, no lado oposto, e você acha os meridianos, faz o agulhamento aqui, dá certo também aqui, tá? Fica importante saber que a gente pode fazer esse momento. Espelhamento tanto do lado oposto como membros exteriores e superiores. Então, essa ferramenta é maravilhosa, tá, pessoal? Maravilhosa. Quem ainda não estudou essa tabela ou não foi lá, vocês podem fazer para vocês mesmos. Puxa, eu estou com uma dor aqui. De repente, você tem uma determinada dor no corpo aí. Então, você pega e faz essa tabelinha para você. Primeira coisa para você. Quando você faz para você, você vai no meridinho e tal. Pega a tabelinha lá, vai lá no espiridiano. Ai, a dor é... Ah, tá. Então, eu estou com problema, vou ver aqui. Intestino delgado, né? Ah, estou com ansiedade, com um pouco de depressão, então vamos ver isso aí, né? Mas aí você vai, assim, a parte do coração, veja os meridianos que é o rio, intestino delgado, vesícula biliar, vaso pâncreas, né? E você faz uma tabelinha para você mesmo, né? Você mesmo cuida de você primeiro. Primeira coisa, o primeiro paciente é nós. Não é assim? O primeiro paciente é nós. Então, nós cuidamos do outro. Vamos tirar nossas dores primeiro aí. Mas vamos ver aqui embaixo como que seria. Então, a dor de cabeça, que é a enxaqueca, ela pode abordar esses sintomas. Então, nós precisamos considerar que os canais e meridianos, eles podem... Quais são os canais que estão envolvidos? Por exemplo, a dor de
de cabeça, a enxaqueca, ela pode estar relacionada à vesícula biliar e ao fígado, né? Então, vamos ver aqui. Então, você pega lá o sistema, tá? Eu vou botar ali no sistema, ó. Sistema 1, vesícula biliar, tá? Vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Na tabelinha aqui, ó. Vesícula biliar. Qual que é o meridiano que nós temos que ver? Triplo aquecedor, coração, fígado, coração, triplo aquecedor. Então, se a pessoa tem muita dor de cabeça, geralmente está associada a isso, mas vocês têm que conversar com o paciente primeiro para vocês poderem saber fazer essa tabela, tá? Mas geralmente está associado à vesícula biliar, né? E ao fígado, né? Geralmente a dor de cabeça, muitas vezes, é o fígado também, né? Então, aí vocês vão ver o sistema 2. Estou voltando, assim, ó, devagarzinho para vocês. Eu sei que também eu posso também não ter alguma falha, mas depois vocês podem me corrigir, tá bom? Isso aí é um sistema que todos nós precisamos saber, né? Mas eu ainda não sei tudo, também estou estudando muito, também estou estudando muito para poder ensinar, tá? Então, o sistema 2 é o fígado. Então, vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui os meridianos aqui embaixo, tá? Mas vamos aqui, ó. O sistema 2, que é o fígado, né? O fígado está aqui, ó, no finalzinho da tabela. Então, seria o pericárdio, intestino grosso, vesícula biliar, intestino delgado e o pulmão. Então, aqui, né? Se seria essa tabelinha aqui, no caso de uma dor de cabeça forte, de uma enxaqueca, pesquisa, né, para ver os canais ali, né, também tem a direção da cabeça também, né, e que representa as dores da cabeça ali, mas isso aí, em outra aula, a gente vai falar sobre dor de cabeça, tá? Então, aqui, quando vocês fazem essa tabelinha aqui, vai ficar mais fácil de vocês tratar o paciente de vocês. Onde que eu vou agulhar o meu paciente, né? Dor de cabeça e enxaqueca. Agora eu vou falar sobre os pontinhos aqui, ó, tá? Aqui, ó. Bem no centro, bem no meio da cabeça, da entre-sobrancelha aqui, tá? Deixa eu agulha tá aqui, assim. Bem no centro aqui, ó. E, né? Entre a sobrancelha, nós temos um pontinho ali maravilhoso para dor de cabeça. É o iptânico, né? É um ponto extra, né? Lá na distal, nós temos como um ponto extra, bem no centro da cabeça, dor de cabeça, enxaqueca. Outro ponto importante para a gente agulhar com a distal é o IG, que é o intestino grosso, tá? Então, se você pegar aí a sua mão, né, ela é entre o indicador, né, e esses dois dedos aqui, ó, indicador e... Esqueci o nome dos dedos aqui. Esqueci o nome dos dedos. Mas se vocês pressionar nessa altura aqui, ó, bem na dobrinha aqui, ó, vocês vão sentir um ponto mais durinho, tá? Pressiona aí para vocês verem. Intestino grosso, bem no centro aí. Logo acima, né, dessa curvinha da mão aí. Isso aí vai ajudar na dor de cabeça. E muitas vezes a pessoa está constipada, né? Já vai estar lá no intestino aí, então está trabalhando o intestino aí, tá? Agora vamos trabalhar aqui, falar aqui sobre a dor no estômago e o intestino irritável. Dor no estômago e intestino irritável pode envolver o canal do estômago e do intestino grosso. Isso que eu falei ali, ó, esse aqui é intestino grosso, tá? E aí vocês vão lá e buscam aquele sistema novamente do estômago. Olha, estômago, veja quais são os canais do estômago e quais são o canal do intestino grosso, que é o que geralmente está envolvido com o intestino, tá? Então, no estômago, né, na parte do estômago, tá bom, Diana? Consegui voltar, volta. Então, o sistema 1, que é o estômago, né? Vocês vão ver os canais, depois vocês vão eliminar os canais. Vocês já aprenderam lá, né? Que você
Que nem aqui, ó, tem intestino grosso 2 vezes, você mantém um, porque você vai trabalhar um, vai entrar no sistema, né, e vai tratar um ponto aí, né? E depois, no intestino grosso, né, no sistema 2, que é o intestino grosso, estômago, fígado, pulmão, rim, estômago, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês dor no estômago e intestino irritável, o E36, que é o ponto do estômago, logo abaixo do joelho, né, um pontinho que nós temos aqui, ó, ele é logo abaixo desse, bem no meio, né, quase que no meio aqui da joelho, tá? Vocês vão achar esse pontinho logo abaixo, quando termina aqui esse ossinho do joelho, falando bem, ó, o português, nossa, aqui para entender. Se vocês pegarem ali, vocês vão sentir uma depressãozinha também, tá? E um pontinho doído. Esse é um pontinho também de sedação, quando a pessoa está com muita dor. Se você fizer massagem ali, também você vai estar sedando. Pode fazer massagem ou agulhar, né? Então, ele melhora os sintomas abdominais, restaura a motilidade gástrica, né? Então, ele vai ajudar para quem tem muita acidez no estômago, muita dor no estômago, né? Então, no intestino também, ele vai estar ajudando o estômago, a parte estomacal. Então, os agulhamentos para você. E no intestino irritável, meridiano do intestino grosso, que é toda a parte do braço aqui, ó. Acredito que vocês consigam ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele pega desde entre os dedos aqui, que é o de 4, o intestino grosso, né? Ele pega toda essa parte do braço. Ele tem pontos bem importantes, ó. Entre aqui, ó, bem próximo do cotovelo, também. Bem próximo do cotovelo, aqui também temos uns pontinhos importantes. Entre aqui os dedos, aqui os G4, né? Também. E ele vem por aqui, ó. Até aqui, ó. Entre o nariz aqui. Aqui também tem uns pontinhos do intestino, tá? Então, tem vários pontinhos que vocês podem trabalhar para o intestino irritável, né? Insônia e depressão também, né? Ele pode estar ligado ao coração e ao rim. Então, se você começar a identificar quais são os pontos, eles podem ser mais sensíveis, né? Você vai, quando você toca nele, você sente nos meridianos que dói, quando você aperta, você acha esses meridianos. E você pode daí estar aplicando o agulhamento distal, buscando sempre o equilíbrio do paciente e considerando a inter-relação entre os meridianos, né? Então, para cada um tem, ó, sistema do coração, os canais aqui, sistema do rim, né? Aquele de insônia e depressão podem estar ligadas ao coração e dos pontos do rim, tá? Claro que nós temos que fazer a pesquisa para saber qual que é realmente, né? Insônia e depressão, tem outros pontinhos aqui, ó. Coração C8, que é o ambon, localizado na palma da mão. Vocês podem localizar aqui, ó, esse gordinho da mão aqui, ó, tá? Entre o quarto e o quinto dedo, esse ponto é usado para acalmar a mente, promover o equilíbrio emocional. Uma forma de estimular é pressioná-lo suavemente por 1 a 2 minutos, respirando profundamente, né? Então, vocês podem pedir para o paciente respirar, inspirar na hora que você estiver fazendo agulhamento, ou a massagem, ou a caneta, né? Então, quando vocês estiverem massageando, vocês podem estar pedindo para o paciente respirar. Inspira, solta. Inspira, solta, né? E você dá aquela agulhadinha ali, né? E o coração C7, que é o Shemen, né? Também é bem importante, que ele encontra na dobra do pulso. Já falei da outra vez aqui, né, para vocês, que aqui, ó, a gente tem uma marquinha aqui, ó. Então, é aqui, tá? Essa dobra aqui também é importante, tá?
É considerado o portal para a mente, sendo um ponto importante para acalmar a mente e regular as funções do coração. O C7, né, que nós falamos ali, ó, isso aqui, que eu acabei de falar, que é esse pontinho aqui, ó, da dobrinha aqui, ó, é tristeza e depressão. Pessoa que tem muita tristeza, que chora muito, ensina ela a massagear aqui, né? Logo assina um pouquinho aqui, ensina o seu paciente a massagear. Não vai ter agulha, porque a agulha é quem vai aplicar você. Você pode aplicar o distal aqui, tá? Então, ele está associado ao pulmão. Um ponto mais importante sob o ponto de vista psicológico e emocional pode ser utilizado nas alterações emocionais causadas aí. A pessoa chega para você e fala: estou muito preocupada, estou triste, eu não consigo falar, eu fico quieta, né? Então, tem muitas pessoas que eles não conseguem responder, não conseguem falar, que está triste, que está cansada, que está estressada, muitas pessoas não falam, né? E aí foi onde ela guarda muita tristeza no pulmão. Então, vocês podem agulhar esse pontinho aqui, tá? O C7, coração, mas vocês podem ensinar para o paciente de vocês também massagear, tá? Massageia, ensina o paciente de vocês aí a massagear, tá? Insônia e depressão também vocês podem usar a aurículo. Quem faz laser, né, é ótimo, ou vocês podem fazer o agulhamento também, aqui, ó, na orelha. Pontos principais recomendados que eu chamei, né, que é aqui em cima, esse pontinho aqui, bem no ápice da orelha, aqui, ó, bem em cima da orelha. Eu chamei ele o simpático subcortex coração, mas aqui tem os outros pontos, ó, que vocês podem também mergulhar, tá? Fazer o distal. Estimulando a virtude da sua relação com as funções cognitivas e emocionais, sendo assim utilizado para tratamento da ansiedade e agitação mental. Aí, pessoal, então, é importante vocês estudar aqui, ó, a parte da orelha, a aurícula, né? E vocês podem usar as agulhinhas pequenas, né? Tem lá as agulhas para agulhar na orelha, né? Na distal a gente tem. A gente pode fazer para depressão, para ansiedade. E pode agulhar alguns pontos aqui. Aqui ele fala, né, que você pode estar estimulando aí o parasimpático, o simpático, né? Pode tratar aí a ansiedade, a agitação mental, né? E a fadiga? É aquela pessoa que vive cansada, vive irritada, né? Já falei um pouquinho lá atrás, mas a fadiga, ela pode ser um sintoma complexo e pode estar relacionado a diversos fatores, incluindo desequilíbrio nos meridianos. Para abordar a fadiga, é importante considerar quais os canais podem ser envolvidos e como eles se relacionam com os sintomas do paciente. Eu falei aí para vocês dos canais. É importante os canais, vocês fazerem o sistema, né? A pessoa chegou muito cansada, pesquisar, ouvir, escuta ativa, né? Porque ele está ligado à produção de energia, né? Alimentação também, perguntar sobre a alimentação do paciente que come muito trigo, muito glúten, tudo isso, né? Então, e os sintomas, né? Observar os sintomas que o paciente traz. Às vezes, só de olhar para o paciente, quando a gente já pega a prática, né? A gente já vai entender muita coisa, né? Quando a gente já está ali, a Mari, acho que já sabe muito, né? Olhou aí para o paciente e já, pô, esse cara está assim, assim, assim. Já sabe ler aqui, né? O que esse paciente traz. Então, com o tempo, a gente vai pegar o jeito, né? Então, com a fadiga, a pessoa vai trazer para você que tem insônia, tem alteração do apetite, mau humor, e tudo isso ajuda a gente a identificar os meridianos que estão mais afetados. Então, consultar ali a tabela do sistema, verificar quais são os pontos a serem utilizados, né, para estimular os canais identificados. Por exemplo, a gente pode tonificar o Qi, que o I do rim, do baço, que pode ser benéficos. Quando a pessoa estiver muito cansada,
aquela fadiga, né? Então, rim, baço. Lembra lá que o professor ensinou para nós lá que o fígado, rim e baço, né? É bastante importante, ele ativa o corpo todo, né? Então, o professor lá ensinou para nós isso, né? Daí você vai buscar a tabelinha do sistema lá, né? Sistema rim, né? Que é o intestino grosso, pericárdio, baço e pâncreas. Né? Então, quando você vai buscar a tabela lá, você vai conseguir equilibrar aí o seu paciente. Sistema 2 também, você vai lá no baço pâncreas, quais que são o sistema que está incluído lá na tabelinha, tá? E a dor generalizada, tá? Essa é a nossa última aqui, tá, pessoal? Daí eu já vou abrir aí para as perguntas e também para você, a Mari, falar também sobre a fibromialgia. A Mari vai falar sobre umas dicas aí, como cuidar da fibromialgia, com chás, com, né, a prática da Mari de muitos anos, né? Então, para a dor generalizada, é essencial identificar quais são os canais e os meridianos, como eu já falei desde lá do comecinho que eu comecei a falar. Quais são os meridianos que está comprometido, né? Quais são os canais? Por que essa dor generalizada ela pode envolver múltiplos sistemas e a abordagem deve ser holística, a gente tem que ter, né, um olhar para o nosso paciente. Primeiro, você pode considerar os canais que frequentemente estão associados a dores generalizadas, né? Como o canal da vesícula biliar, canal do fígado, do rim, do intestino grosso. Olha, esses 4 canais aqui, ó, eles são muito importantes, que é a vesícula biliar, fígado, rim e intestino grosso. Olha só, esses são os canais principais aí para a gente identificar aí o nosso paciente. Então, a partir disso, né, eu recomendo para vocês que identifiquem os sintomas específicos do seu cliente. Pergunte ao seu paciente a localização, a intensidade da dor, além de outros sintomas associados. Considere aí a tabela do sistema, né? Não esqueça a tabela, verifique quais são os meridianos que estão relacionados aos sintomas e como eles podem interagir. Escolha pontos sensíveis ao avaliar o paciente, busque pontos mais sensíveis e meridianos, identifique, pois isso pode indicar onde a energia está estagnada, onde está o desequilíbrio, aplique a técnica do agulhamento distal, utilize a metodologia do agulhamento distal, sempre buscando o equilíbrio e a harmonia do paciente. Lembre que a abordagem ela deve ser individualizada. Ela é considerada específica para cada paciente. Então, cada paciente, ela tem uma abordagem especial, né? Então, nós não podemos fazer como uma receita de bolo, né? Que todo mundo, a gente vai fazer igual. Não, nosso trabalho não é uma receita de bolo. Nós temos que estudar o sistema. E cada paciente é único, cada paciente é individualizado, né? Então, a gente vai agora passar para a Mari, né? Que ela também vai falar para nós sobre a fibromialgia, depois vocês podem perguntar também, tá? Daí agora vai ficar mais liberada ali, a Mari vai falar um pouquinho, e depois vocês podem fazer as perguntas também, tá? Então, a Mari é esperta e já tem muitos anos de caminhada da cura do paciente, aí, que ela cuida muito dos pacientes. Então, o tempo é seu, Mari, você pode abrir aí seu áudio, e daí vocês perguntam para mim também, tá bom? Obrigada, Mari. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, turminha. Vamos lá. Eu vou falar com vocês, dando uma pincelada aqui rápido, porque já foi falado muito aí sobre a fibromialgia. Eu trabalho a fibromialgia com a disfunção do nervo vago. Praticamente todas as pessoas que estão com problemas no nervo vago, elas estão com fibromialgia, tá? A disfunção da fibromialgia, ela tem uma estimulação do nervo vago, tem mostrado um potencial promissor para aliviar os sintomas, ele sendo já objeto de pesquisa, mas eu já trabalho com ele há muito tempo, orientado pelos japoneses. O nervo vago, ele desempenha um papel crucial na regulação do sistema nervoso, do sistema imunitário
e da baixa variabilidade e a frequência cardio. Todas as pessoas que começam a ter frequência cardíacas, às vezes mais alteradas ou mais baixas, vocês podem saber que ele é um candidato que já tem a fibromialgia. O nervo vago é um nervo com diversas ramificações, começa desde a cabeça, pega a garganta, vem descendo pelo tórax, tá? Vai até os pés. Ele se estende pelo corpo inteiro, ligando cérebro, órgãos como o sistema cardiorrespiratório, gastrointestinal e o sistema límbico, atuando também na resposta do sistema imune. Então, quando a doença da fibromialgia, ela é uma doença meia maluca, não existe ainda uma cura dentro da medicina alopática. Os médicos passam tranquilizantes, passam isso, passam aquilo, e às vezes não observam o nervo vago, tá? A fibromialgia é uma condição de etiologia desconhecida. Na medicina alopática, ela é desconhecida. Na medicina oriental, ela tem um tratamento e praticamente uma cura, tá? Como é que eles trabalham? Se estende pelo corpo todo, né? Liga o cérebro, os órgãos gastrointestinais, o sistema límbico, como eu falei, e o sistema imune. Então, são pessoas muito chegadas à gripe, a dores pelo corpo todo, dores de barriga, época do seu período menstrual, muitas dores, tá? Cólicas absurdas, principalmente os quadris, sensação que vai cair. A fibromialgia, ela tem uma condição de etiologia desconhecida, como eu disse para vocês. A relação dela entre o nervo vago e a fibromialgia é a disfunção vagal. Os estudos indicam a disfunção e a presença de atividades no nervo vago em pessoas com a fibromialgia. Isso já está tendo comprovações científicas. A variabilidade da frequência cardio e as dores que essa pessoa sente são muito fortes. Tem pessoas que, às vezes, antigamente, os médicos diziam que era fricote. Ou então, lá vem a Maria das dores, porque sente dores nos ombros, no pescoço, nas costas, nos quadris, nas pernas, não tem vontade de nada, dói tudo, só tem vontade de estar deitada, certo? Então, o sistema nervoso, ele age demais nisso. É uma variedade de sensações que essa pessoa tem. Os potenciais terapêuticos que nós temos, que é a estimulação do nervo vago, seja por vias invasivas ou até para médico é cirúrgico, para nós não. Investigado como uma abordagem terapêutica. Por exemplo, a estimulação do nervo vago. Nós temos pessoas que trabalham com a massagem, tá? A massagem, ela é fundamental. Uma massagem suave, de início, você vendo aonde está, como a gente chama, está com o gatilho da dor. Então, nós vamos ver como essa pessoa está. Vamos ter que trabalhar algumas técnicas, como o quiropraxista, ele tem uma chave na mão para ajudar muito quem tem esse problema, certo? Porque quando ele mexe no corpo, fazendo os movimentos com a coluna, estalando, puxando, vai direto. Outras técnicas, como o relaxamento, a respiração profunda, tudo isso mexe com o nervo vago e consegue ir encaixando, tá? Até os sons guturais da garganta, como que vem da medicina indiana, dessas técnicas todas, é uma maravilha. Xícaras batidas como sons, sabe? As xícaras chinesas e japonesas que batem para ter aquele som de amplitude, aquilo trabalha o nervo vago, que é uma maravilha. As dores que vêm mais para a pessoa no tecido mole, os músculos, dói muito o pescoço, região superior do ombro,
o tórax, a caixa torácica, a região lombar, coxas e braços, área ao redor de algumas articulações muito doloridas que você toca, a pessoa não aguenta de dor. São especialmente suscetíveis e ficam doloridas demais. O que pode desencadear os problemas no nervo vago e que produz toda essa confusão para a pessoa? Ansiedade, o estresse, ambientes fechados, aglomerações, longos períodos em pé, longos períodos com o estômago vazio, está em jejum, o emocional e o estresse. O nervo vago é um grande responsável até pela epilepsia e pela depressão, doenças inflamatórias, artrite reumática, doenças de Crohn. Em resumo, é uma disfunção do nervo vago, pode ser um problema seríssimo, que vai afetar várias funções do corpo humano. Então, a gente tem que estudar o nosso paciente, começar a perguntar como é a vida dele, o que é que ele faz, se ele está satisfeito com o serviço, porque tudo pode influir, principalmente na mulher, porque a mulher é emoção. Então, você quase não vê muito em homem esse tipo de problema, mas na mulher é muito, porque a mulher tem os dois neurônios do cérebro, os dois lados que funcionam. É diferente do homem. Se o homem vai fazer um serviço aqui, ele só consegue fazer aquilo. Ele se atrapalha para fazer outras coisas. A mulher não. Ela consegue ser dona de casa, ela consegue cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, tomar conta de filho e ainda ser uma profissional na sua vida. Então, é tanta pressão em cima da mulher que ela acaba começando a ter uma disfunção do nervo vago. Por tudo isso, e começa com a fibromialgia, tá? Em resumo, ela fica com a cabeça tão cheia que aí começa a afetar. Então, dores de cabeça frequentes, no couro, quando você pega o couro cabeludo, tudo está doendo, certo? Você tem até uma técnica que nós chamamos ver os anjos. Pegar as mechas de cabelo e suspender para que o couro cabeludo tenha uma ativação na gália. Gália é a camada que fica entre o couro cabeludo e a caixa craniana. Ela é cheia de vasos. Tanto que a falta de movimentar esse couro cabeludo produz, pelos hormônios, a queda de cabelo, como pode dar na mulher, como dá no homem. Então, essa massagem, essa ativação, que a gente diz, vamos ver os anjos, a gente sacode porque dá uma sensação de paz, que tem pessoas que dormem após uma massagem dessa na cabeça, desse jeito, tá? Então, nós vamos ver aqui, o nervo vago está muito ativo na pessoa e tendo o problema da mialgia, aí o que é que vai acontecer da fibromialgia? Ele vai ter tensional, a enxaqueca cerebral, manifesta como dificuldade de memória e concentração. Ele fica com uma lentidão mental, mais sensibilidade a estímulos, luz, ruído, depressão mais comum, podendo afetar com intensidade os sistemas, certo? Aí nós temos aqui, qual o exame que pode detectar um problema desse? Se nós tivermos pacientes que podem fazer uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, é excelente. Quem pode pedir é o neurologista ou o neurocirurgião, certo? Para fazer esse trabalho, porque vai aparecer na cabeça os problemas, tá? Então, as pressões, as tensões extensivas, muito fortes, por onde o nervo vago passa, ele vai deixando uma série de problemas, né? Então, como eu falei para vocês, as técnicas já de massagem, de drenagem linfática, de uma série de coisas, ajuda muito. Vamos falar agora rapidinho no agulhamento distal, tá? Então, o agulhamento distal, ou a seco, ajuda demais. Pés e mãos. Trabalhamos o intestino grosso 4 no dorso da mão.
BP6 na face medial da perna, para aliviar outros sintomas, como a fadiga, o sono, a liberação das endorfinas, que vão ajudar muito quem tem esse problema, e a modulação do sistema nervoso. O pericárdio, tá? O pericárdio, PC6, na face anterior do antebraço, cerca de 2 centímetros acima da prega do punho, tá? Este ponto é conhecido por ser um ponto calmante. Nós temos o estômago 36, nós temos o rim 3 e temos o BA6, que é um ponto que melhora localizado na face interna da perna. Aproximadamente 3 dedos na medida, né, chinesa, acima do maléolo, medindo do osso do tornozelo interno. Ele é importante porque reúne os meridianos da perna, o baço, o fígado e o rim, quer dizer, os 3 pontos nesse ponto BA6, certo? Para tratar variedade de condições, como problemas digestivos, inquietação mental, para acalmar a mente. Limpa toxinas, remove mucos e impurezas do corpo. Outra coisa, já se estuda há muitos anos agora que eles começaram a falar que a fibromialgia está ligado com o intestino. Por quê? O intestino, ele é bidirecional. Ele pode apresentar disfunções como síndrome de intestino irritável, alterações na sua microbiótica intestinal, é o conjunto de bactérias mais comuns em quem tem fibromialgia. Nos exames feitos foram comprovados que pessoas que têm fibromialgia têm um horror de bactérias no intestino. Fica muito barrigudo, a pessoa engorda, certo? Quer dizer, para você ver como a fibromialgia age nessa área toda. Fatores como o sistema nervoso, ele fica desregulando o estresse crônico, a pessoa pode ter uma menstruação muito pouca ou então muito forte, certo? Tudo com esses problemas. A impermeabilidade intestinal, a microbiótica contribui para essa ligação. Você sabe que nós falamos que o intestino é o segundo cérebro. Então, quando tudo está ruim do intestino, na cabeça está ruim também. Então, a fibromialgia é um passo para toda essa confusão, tá? Aqui, quais os alimentos que vocês podem mandar tirar? Perguntam o que eles comem. Olha, ultraprocessados, os açúcares, carboidratos refinados, café, álcool, o glúten, certo? Alimentos ricos em sódio e aditivos químicos, gorduras saturadas, devemos mandar a pessoa que tem fibromialgia parar de comer fritura com óleo de soja. Se ela vai comer uma fritura, que coma com óleo de coco ou com a banha de porco, porque já tem comprovação já que antigamente os nossos avós, bisavós não sofriam de nada disso, e era o que eles utilizavam na cozinha, tá? Alimentos muito temperados com pimenta, tudo isso faz mal, tá? Outra coisa, a família dos solanáceos, que é a batata, o tomate e o pimentão. Para quem sofre de fibromialgia, a pessoa deve mandar a pessoa parar de usar em excesso, como a batata frita, esse tipo de coisa, certo? Substituir por frutas, vegetais, grãos integrais, ajuda a reduzir a inflamação. Outra coisa, nós temos também muitas pessoas com a fibromialgia, com a pressão altíssima e com diabetes. A beterraba cozida para o diabético não é válido, mas o suco da beterraba com maçã pode ser batido e tomado todo dia um copo. Ajuda a manter a pressão em níveis estáveis, porque vai desentupindo as veias e facilitando muito o metabolismo da pessoa, tá? Toma uma vez por dia, tá? Um pedaço de beterraba, uma maçã, você bate, pode ainda espremer um limão dentro e mandar a pessoa tomar.
ela vai ter uma melhora na circulação, nas veias, vai ajudar a desentupir e ajuda a passar mais as dores da fibromialgia. Os chás, o que eu tenho aqui? O chá de gengibre, em quantidades pequenas, tudo tem que ter uma quantidade certa. Se a pessoa coloca 3 xícaras de água no fogo, é um pedacinho de 2 dedos assim, olha, do gengibre, tá? A gente rala e coloca lá para, quando a água começa a ferver, a gente joga, levantou de novo a fervura, abafa, certo? Com propriedades anti-inflamatórias, que vocês sabem que o gengibre tem e é analgésico. Reduz as inflamações, a camomila também é uma maravilha para as dores, erva de São João para ansiedade, tá? E ajuda a produzir o sono, porque as pessoas que têm fibromialgia têm um sono muito leve por causa das dores, não dorme direito e amanhece toda dolorida, parece assim que passou a noite trabalhando e não deitada, tá? Então, são esses os conselhos que eu tenho para vocês. Alguma coisa que vocês queiram, tanto vocês podem me acionar no particular, como no nosso grupo aí, que eu podendo, eu respondo para vocês, tá? Uma boa noite, espero que tenha ajudado. Que legal, Mari, muito bom, podemos muita coisa aqui boa, hoje, hein? Chá, né? A alimentação, olha só, que maravilha. Então, pessoal, perguntas? Querem perguntar? Pode abrir os áudios, abrir a câmera para perguntar. Vamos bater uma foto também, né? Para a gente colocar lá no grupo depois. E também para vocês. Isso aí, Adriana, né? Adriana? Esqueci de dar aqui. Só tem uma coisinha que eu quero falar aqui rapidinho. Toda pessoa com fibromialgia, ela tem que ter muito amor no atendimento, porque ela vem pedindo socorro. Os remédios químicos vão cada vez intoxicando mais, tá? Então, o médico já nem pergunta nada, falou, está doendo aqui, ele passa um anti-inflamatório, acabou. Olha, ontem eu tive aqui uma experiência terrível, uma senhora que entrou aqui chorando, acabada. Aí eu atendi com toda a paciência, mandei tirar a roupa e deitar. Quando eu olho para as costas da senhora, ela estava cheia de herpes zoster, e a gente não pode atender herpes zoster. Aí eu digo, amor, eu não posso te atender. Você foi no médico? Fui no médico, dona Meire, ontem, e ele só me passou remédio para dor e a dor não passa. Eu digo, filha, pode suspender isso imediatamente, você vai entrar no remédio para herpes zoster. Quer dizer, ele me pediu para você mostrar onde... Não, dona Meire. Eu me sentei, ele olhou para minha cara, passou o remédio e me mandou embora. Veja bem, com herpes. A herpes, ela vai durar 6 meses de dor no corpo desta mulher. Então, ela tem que tomar a pomada e os comprimidos para herpes, tomar vitamina B, complexo de vitamina B, certo? Para poder logo, imediatamente, passar a pomada onde está o problema e quando passar a crise, ela vai ter que fazer um tratamento, pode fazer o agulhamento para dor, certo? Sempre nas formas longe de onde está, na mão, tá? Nas pernas. E outro detalhe, fazer banho de argila direto, porque a argila tem a capacidade, a argila tem as mesmas substâncias do corpo humano. Então, quando você coloca argila, ela coloca para dentro do corpo tudo aquilo que falta ao corpo e tira. Então, você deixa a argila ali 1 hora, 2 horas até secar e a pessoa vai banhar, vai tirar. Então, ela tira o que não presta de dentro do corpo, tá? Então, aprendam. Todas as pessoas que têm herpes zoster ou tiveram algum caso de herpes zoster vai ter uma dor de 6 meses correndo pelo caminho dos nervos, aonde a herpes zoster atingiu. E uma grande ajuda, a argila, tá? Então, quem é terapeuta, que trabalha com as mãos, massagem, massoterapeuta, quiropraxista, é uma ferramenta na mão para tudo, né? De dores, né? Ajuda, mas receber o seu paciente
olhando, vendo, conversando, qual é a angústia, o que é que ele tem, porque só de você tratar bem aquela pessoa, ela se sentir acolhida, metade dos problemas dela já vão ficar longe. E ela vai ficar te procurando, você vai trabalhar em cima e ela será um testemunho vivo do teu trabalho e da tua capacidade de tratar o paciente. Correto? Muito bom. Maravilha, Mari. Temos umas perguntas aqui, vamos responder aqui, né, Mari? Bora? Vamos lá, tem as mãos cuidadoras, que eu não recordei o nome, é Mari não, Adriana, né? Ela perguntou aqui sobre as ervas para aliviar a fibromialgia. Você já falou aí da argila, né? Argila. Uma para aliviar a fibromialgia? A argila também ajuda muito, ajuda associado com o mastruz, porque vai trabalhar lá nos ossos, certo? O mastruz é muito bom para as dores, certo? Você pode utilizar erva baleeira também, a tintura da erva baleeira misturado na argila, a canela de velho misturado na argila, pode ser passado, como pode se mandar ela manipular as cápsulas para a pessoa tomar também. Então, no caso, são 3 cápsulas ao dia, a gente manda manipular erva baleeira e a canela de velho. É excelente para as dores. Manda manipular e toma 3 vezes, após o café, após o almoço, após o jantar. Nossa, que maravilha. Obrigada. Obrigada, Mari. A Juliana levantou a mão também. Juliana, pode fazer a sua pergunta? Abre sua câmera e seu áudio. Beth, eu vou abrir só o áudio, tá? Eu tô aqui deitada, ouvindo a aula aqui. Eu não fiz a pergunta no chat, eu vou ver com meu filho como é que eu faço para escrever, porque eu não sei usar muito bem a tecnologia. Eu achei muito interessante essa questão da herpes zoster, porque a minha família tem, né? E o meu pai, ele sempre tratou, no caso da herpes zoster, aí com a citoneurin, né, que é a B12, que a Mari citou aí. Hoje está saindo, né, essa medicação está saindo da farmácia. Inclusive, eu tô com a minha cachorrinha, eu com meu esposo fomos comprar e ela está saindo de cena, né, a citoneurin. E aí... E é um absurdo, um remédio tão bom como esse. São uma das poucas coisas que são válidas. Pois é, são poucas coisas que são válidas para herpes zoster, é porque agora entrou a vacina, né, também, tá entrando aí pelo SUS, tá entrando aí pelos laboratórios. E não vai adiantar nada, sabes por quê? O que é a herpes zoster? Herpes zoster foi quem já teve catapora e tomou a vacina. Ela retorna, então você vai vacinar de novo? Mais porcaria dentro do corpo? Olha, eu tenho um pouco de pé atrás com as vacinas novas que estão aparecendo, porque quase não tiveram estudos nenhum para isso. Então, o que eu aconselho é o seguinte, a vitamina B12 ela é tirada da onde? Qual é a alimentação que mais vitamina B12 tem? Vocês sabem? Não? O fígado. Você pega o fígado, corta em pedacinhos, põe nos saquinhos dentro do congelador. E todo dia você pode bater junto com a beterraba, com a maçã, vamos lá, uma banana, bate e dá para a pessoa. Ela está ingerindo a vitamina B12 pura. Isso é bom saber. E eu quando fui diagnosticada com fibromialgia também pelo clínico, né? Como vocês falaram, não tem acolhimento, não tem nada, simplesmente eles olham e falam, você está com fibromialgia, passou muito ansiolítico, muito remédio para ansiedade, depressão, enfim. E não resolveu nada, né? Não resolveu nada. Porque tinha que te passar uma dieta, saber o que tu comias, suspender o óleo de soja, que é um dos maiores inflamadores que existe, certo? Então, na minha casa, eu trabalho com azeite português extra virgem, só para jogar por cima do alimento, porque se ele é frito, ele perde a qualidade. O óleo de coco extra virgem pode ser frito e pode fritar até 2, 3 vezes que não fica como o outro óleo comum sobrecarregado, certo? E a banha de porco, certo? Sim, mas aquela banha de porco eu gosto. Que você manda tirar. Não compre do supermercado porque está cheio de substância para durar anos.
E Sim, você vê, quando você faz uma banha que leva mais de um mês, dois, ela começa a ficar rançosa. Por quê? Porque ela não teve nada ali para manter fresquinha, tá entendendo? Então, use mais o que não é embrulhado, use mais o que não é embutido. sim. Porque chouriços, calabresas, é uma delícia, é muito gostoso, uma vez ou outra, mas não aquele hábito de todo dia se colocar na comida. Por quê? A não ser que sejam chouriços ou feitos caseiros, como se fazia antigamente, que era a pimenta do rei, no coloral, porque eu sou neta de portugueses, e na minha casa era feito, e eu sei fazer naturalmente, tanto da carne de gado como da carne de porco, certo? Então, eu gosto mais da carne de gado. Aí faço, e com todos os temperos, embute, coloca, porque eu moro no interior, então eu mandei fazer aqui um troço desse só por causa disso aí, para deixar lá no calorzinho, com as folhas, né, para ficar no ponto. Mas não tem nada tóxico nele, nada. Eu só coloco os temperos normais. O limão da terra aqui, o limão galego, em vez de vinagre. É assim que eu trabalho. Vinagre eu uso mais para lavar as coisas, desinfetar e lavar roupa, para não colocar amaciante, certo? Mas o que eu utilizo de tempero é o limão, porque aqui no quintal, quando dá carrada, vira lama. Então, eu tenho tudo que é tipo de limão aqui. Gosto muito de quando a gente ainda faz essas vitaminas, como eu te falei, utilizar o limão. De vez em quando você, de manhã, uma água bem quentinha, espreme o limão dentro e toma, vai ajudar um monte de ites e dos cânceres da vida. Por quê? O limão tem a capacidade, ele é ácido aqui fora, mas dentro ele é alcalino. Até para gastrite e úlcera eu trato com limão e com a espinheira santa, certo? Então, você, ao tomar o limão, você está fazendo com que o seu sangue fique alcalino. Sangue alcalino não dá aptose celular. O que dá aptose celular é o sangue ácido, que vem as células a morrer e se transformar em câncer, certo? Então, quando você está com o organismo alcalino, o seu sangue é mais róseo, não é aquele vermelho escuro, quando a gente espeta, vem quase preto. Aquilo é toxinas. Uso muito magnésio, para quem tem a fibromialgia, o cloreto de magnésio PA. Não gosto de cápsulas, eu gosto do saquinho mesmo, onde você coloca num litro e meio. Lá pode ser 1 litro, mas eu gosto 1,5 litro, porque fica mais suave. Você põe na geladeira e todo dia de manhã, 50 ml em jejum, e um copo de água. À noite, outro copo antes de dormir e o último copo de água. Vocês sabem que ao beber água, ao deitar o último copo, ajuda a evitar infarto do miocárdio, uma série de coisas. E ele vai, tudo que for IT, esse cloreto de magnésio vai ajudar. Vai tirar toda a parte da fibromialgia, ajuda muito, e principalmente a quem tem o famoso bico de papagaio, que o médico chama de esteófitos e não tem cura. Só anti-inflamatório e pesado, pois eu curo só com o cloreto de magnésio PA, desmancha todos os bicos de papagaio. Pessoas que não se mexem, durinhas, rígidas, você pode saber que ela tem falta de magnésio. Depois podemos utilizar até outros, mas para mim o carro-chefe é o magnésio PA. Baratinho, 33 gramas, vem num saquinho. E um detalhe, quando a pessoa está muito intoxicada, o que acontece? Quando você está tomando, começa logo no segundo dia, pode dar uma diarreia. Tem pessoas que dão uma diarreia tão forte que às vezes eu mando suspender o da noite, durante 2 dias só para limpar. Depois ela volta a tomar o da noite. E quando é pouco, ela continua. Por que dá essa diarreia? Porque a pessoa está altamente intoxicada, certo? Então, ele começa a fazer uma limpeza no sangue e no intestino. Eu tenho 75 anos, gente, eu trabalho que nem louca, todo mundo fica aqui, eu tenho cunhada com 60 anos, 50 e pouco, que diz, menina, com empregada, eu estou sem ninguém atualmente em casa, porque meu marido estranhava muito gente estranha, então ficou só eu e ele, eu que cuido dele, ele é acamado,
Então, eu cuido dele direto. Ele foi diabético, diabetes de 400, quase morre de triglicerídeos de 600, e eu só com ervas e plantas, as tinturas que eu preparo, eu trato prefeito, vereadores, Sarney Filho, lá em Brasília, uma turma de deputados de Brasília toma minhas tinturas que vão para lá. E o açúcar fica super controlado, certo? Trabalho com as tinturas para o fígado, sempre oriento as pessoas, de vez em quando, tomar o NAC, porque o NAC tem uma capacidade imensa de tirar as secreções pulmonares e ajudar a musculatura, até para quem tem a fibromialgia, eu passo o NAC de vez em quando para tomar, que é acetilcisteína, né? Quer dizer, é uma maravilha. É uma maravilha, não se pode tomar em excesso. Mas uma pessoa idosa, acamada, eu dou 3 meses e paro, 2 meses. Repito de novo, meu esposo tem 5 anos de cama, nunca teve uma pneumonia. A única coisa que até hoje, de 1 ano ou em 2 anos, aparece nele, sabe o que é? Infecção urinária, porque usa fralda. E às vezes ele não quer beber água, fica naquela luta. Então agora eu já faço a água com as cascas de maçã, depois que eu esterilizo para tirar agrotóxicos dela, eu faço com as cascas do limão, corto o limão, ponho dentro, então água saborizada. Aí ele está tomando direto. Quer dizer, se eu der por água, ele bebe, mas não quer beber. Aí você botou o limão, alguma coisa, ele bebe. Então, assim a gente deve fazer com os idosos, porque ao mesmo tempo que eu estou dando a água, eu estou tratando ele com as cascas das ervas do que tem que ser, certo? Espero que... Que aula maravilhosa, eu estou aprendendo também, tudo você aprende, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente pode ajudar os outros. Não é assim? A vida, eu já disse para vocês, a vida é um eterno aprender. Eu estou aprendendo, eu ainda estou aprendendo. Então, a gente tem que aprender sempre, porque quem não quer mais aprender tem que morrer, porque, né? Você tem que aprender a vida toda. Quem não quer... Outra coisa, eu amo estar dando uma aula dessa, porque a minha vida toda eu fiz palestras em escolas, em cursos, quer dizer, eu amo falar, dar aula, e eu estou no meu ambiente. Você aí, Mari, você é bem-vinda sempre, todo mundo, o pessoal está elogiando você aqui, se chamando de querida. Eu só queria saber quem que pode abrir a câmera só para nós bater uma fotinha, porque aí nós vamos encerrar logo, se vocês não têm mais pergunta. Aí a gente vai encerrar. Mas se quem puder abrir a câmera, abre a câmera para nós bater uma foto. Isso. A nossa cuidadora ali falou que mora em São Luís, espera conhecer a Mar. Aí, eu vou lá. Quem sabe se um dia a gente não faz uma reunião em algum estado, aí vai todo mundo. Vamos lá, vamos se encontrar em algum lugar. Vamos lá, vamos agilizar aí, né? A Juliana abriu a câmera, né? Então, que bom, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aí. Vou bater a fotinha agora, nossa, tá? E aí, ali, a Silvana também abriu. Legal. Vou bater a fotinha, daí para a gente pôr lá no grupo, tá? E daí eu vou pedir para vocês comentar lá no grupo também, né? Como foi a aula, né? Falar sobre fibromialgia, né? Que tiveram uma excelente aula. Convidar o povo para vir também nas outras aulas, né? É importante. Afinal de contas, nós abrimos esse grupo para nós aprender, né? Sei que é difícil todo mundo vir, né? Mas eu quero ver se eu acho um outro dia da semana também para fazer aula, para aquelas que nunca conseguem entrar nessa aula, né? Mas nós vamos lá. Eu vou bater a fotinha agora. Vamos lá. Aí, pessoal, eu vou colocar no grupo e eu vou pedir para vocês que quem quiser essa aula gravada, vai ter que fazer aula. Vai ter que fazer aula. Né? Vou dizer para vocês. Eu quero que vocês vão lá no meu Instagram. Deixa eu ver qual que vai ser a fotinha que eu quero que vocês curtam, comentem e vocês falam a palavra fibromialgia. Vou colocar também sobre fibromialgia lá. Já vou mostrar para vocês qual que é
qual que é lordose. Não coloquei nada sobre a fibromialgia lá, não vou colocar, tá? Mas eu quero que vocês vão nessa aqui, ó, dor no punho. Eu diz dor no punho, eu vou pôr a fotinha para vocês lá no grupo. Dor no punho não, não é isso. É dor na nuca, né? Que a fibromialgia, ela dá muita dor na nuca também, tá? Então, onde diz lá, dor na nuca, vou copiar o link para pôr lá no grupo. Vou copiar o link, depois coloco no grupo, e vocês vão lá e comente, né? Comente alguma coisa, né, sobre a dor na nuca, né? Mas, se vocês quiserem ganhar esta aula gravada, tem que fazer alguma coisa, tá? Tem que fazer alguma coisa, não posso ganhar de graça tudo, né, Mário? Então, vocês vão lá, escreve a palavra fibromialgia. Aí eu vou entrar em contato com vocês e mando para vocês no individual. Não vou pôr no grupo, tá? Porque o pessoal tem que aprender a vir para a aula para, né, aprender a dar valor, né? Também, né? Para o nosso trabalho aí, né? A gente está aí se dedicando para vocês, né? Claro que todo mundo pode vir lá toda vez, é difícil mesmo, a gente entende, né? Mas bora lá. Depois eu vou pôr lá no grupo, daí vocês olham lá qual que é para ir lá comentar aqui para ganhar a aula. E o PDF. Tem PDF também. Né? Quem que é o PDF? Ah? Legal, né? Coloca o Instagram, claro. Eu vou colocar o Instagram lá, tá? E é Beth Luz, eu só vou falar ele agora, tá? É Beth Luz Saúde Plena, tá? Agulhamento distal. Vou colocar lá, vocês podem ir lá, se inscrever, curtir, escrever a palavra fibromialgia, né? E aí a gente vai entrar em contato e manda para vocês. Ó, já sabem que daí é isso que vocês querem, tá bom? Então tá bom. Boa noite para todos, muito obrigada por ficarem aqui, né? Fiquem bem e nos vemos na próxima aula, né? A próxima aula que nós tivermos. Vamos ver aí o que nós temos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.